pode até doer, mas não faltará palavra, legado e glória. Você pode dizer isso comigo? Diga, pode até doer, mas não faltará palavra, legado e glória. É o que a Bíblia diz. Em Romanos 9, verso 6, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, Romanos 9, verso 6, não que a palavra de Deus haja o quê? Faltado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não falta, a palavra de Deus não falta, o cumprimento da promessa de Deus não falta, o cumprimento do plano, do projeto, do propósito de Deus não falta. Os nossos às vezes faltam, de Deus não. Nós infelizmente, muitas vezes faltamos com a nossa palavra, desonramos a nossa própria palavra. Assumimos um compromisso que com o passar do tempo a gente relaxa e não honra ele. Quando a gente está na pior, a gente faz um monte de voto para Deus. Quando as coisas melhoram, a gente mete o pé naquele monte de voto que a gente fez a Deus quando estava na pior. E toma o controle da nossa vida e começa a viver de forma irresponsável. Hoje eu não vou pedir, vou pregar com todo amor de sempre, carinho, mas não vou nem perguntar se pode pregar ou não, porque hoje eu estou pregando e está doendo. Então pode. Quantas vezes eu vi pessoas no pior mergulharem em Deus, clamarem em Deus e dizer, tudo que eu quero é ouvir Deus, é falar com Deus, é ter uma oportunidade com Deus. Mas quando a coisa começou a melhorar, começou a dar um monte de desculpas e justificativas para esse mesmo Deus, que não abandonou, não rejeitou e não deu as costas para essa pessoa quando estava na pior. A pergunta é, as nossas novas prioridades quando as coisas melhoram, também vão estar conosco quando a coisa ficar ruim? Porque Deus estava lá. Quando eu entrei naquela última festa em 7 de junho de 1998, na última festa, naquela última balada, e aquela música tocando, e eu, nossa, parece que eu estou entrando no inferno. E eu falei com um amigo meu, eu falei, eu já bebi demais, eu já baguncei demais, eu estou com muito sono, essa semana eu quase não dormi. Eu vou só ali levar essa menina e já volto, me espera. Para você dormir na minha casa, para você ir conversando comigo, porque senão eu não vou dar conta, eu vou dormir no volante, eu estou com muito sono. Ele falou, pode deixar que eu te espero. Eu fui levar a menina e voltei. Quando eu voltei, não tinha mais nada, a casa estava fechada, não tinha mais ninguém, como se não tivesse nem existido festa ali. Cadê o meu amigo de bebedeira? Cadê o meu amigo de música, de bagunça, de farra? Quando eu voltei, ele não estava lá. Naquela madrugada o diabo tentou me matar num acidente de carro que eu sofri. Mas por causa da oração dos meus pais, esses estavam lá. Os meus pais estavam de joelhos por mim, mesmo quando eu estava todo perturbado. Valorize quem continua de joelhos por você. Por isso, irmã Cida, a gente te valoriza muito. Quem continua de joelhos por nós, quando muitos dão as costas para a gente. Quando muitos nem nos dão atenção. Não nos respondem, ainda acha ruim. Se a gente quer amar, ensinar, instruir, corrigir, cobrar, o que for. Eu não gostava de ser cobrado pelos meus pais, eu não gostava de ser corrigido pelos meus pais. Mais alguém não gostava? Mas quando o diabo preparou o laço da morte para mim, quem estava guerreando por mim eram meus pais. Eram pastores e pessoas que eu nem conhecia, mas que recebia lá minha foto e meu nome. Ora pelo meu filho porque ele está perdido. Ora pelo meu filho, ele fez pacto com o inimigo. Ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Só que as coisas melhoram, a gente esquece quem orou pela gente, quem travou as nossas guerras, e a gente começa a dar as nossas desculpas e justificativas. É um altar para Deus, que quando a gente está na pior é grande, mas quando as coisas melhoram, o altar de Deus diminui e levanta o altar das desculpas, justificativas e razões. Eu não quero terminar a minha vida sendo lembrado como uma pessoa que ficou dando desculpas e justificativas. Eu quero terminar a minha vida como uma pessoa que amou a Deus até o fim, que perdeu nesse mundo, mas não ganhou. Aliás, perdeu nesse mundo, mas ganhou a eternidade. É sobre isso. A palavra não falta. E mais uma vez, no meio dessa dor,
No meio das perguntas que eu faço para Deus, igual você, eu falei: Deus, eu não aguento mais, tem coisa que eu não aguento. E Deus falou: calma, continua ouvindo. Como é que você vai até uma família? Vai, encoraja, continua o amor de Deus. E no meio do caminho Deus me deu uma palavra. Chegando, aproximando-se a festa da Páscoa, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Aí Deus falou para mim: eu o amei até o fim. E no meio da dor eu pude dizer: glória ao teu nome, Senhor. Aí a gente está lá na casa da Cida, querendo confortar ela, e ela vira e fala assim: eu vou servir a Deus com toda a minha fé e minha força. Alguém foi tentar falar: não, mas Cida, não, agora é que eu vou servir mesmo. Não, porque ele nunca foi pedra de tropeço para ela servir. É porque um relacionamento de verdade é provado na hora do não. O amor daquela mulher ali é de verdade por mim, quando ela esperar um sim meu e vier um não. Eu não estou falando sobre maltratar ninguém. O meu amor por aquela mulher é provado no não. Amor, eu queria tanto isso. Ela fala: não. Poxa, mas eu queria tanto. Não. Mesmo assim eu te amo e vou continuar com você. Volto a dizer, eu não estou falando além de limites. Eu não estou falando de violência e nem de traição. Amém? Eu estou dizendo que nós somos diferentes. Às vezes a gente pede um sim de Deus e vem um não. Quem nós somos nessa hora? Jó ou a mulher dele? Jó diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é o que eu queria, não é o que eu esperava, mas eu confio em Deus mesmo quando a vida doer. Confio em Deus mesmo quando a vida doer. Deus nunca prometeu uma vida ausente de dores. O que Ele prometeu foi presença no meio da dor, presença no meio da tempestade. Você sabe o que é isso, né, Sarinha? É nessa hora que o nosso coração é revelado. Não por acaso em Eclesiastes a Bíblia diz que o coração se abre na casa onde há luto. Não faltou palavra. E a gente chega lá e a Cida olha para mim, abraça, fala, desabafa e depois fala: pastor, Deus usou o senhor para falar comigo. Eu falei: meu Deus. Pastor, o senhor pregou sobre Isaías 54. Quem lembra a mensagem que eu falei? Gente, estava tudo pronto a mensagem, e na madrugada Deus mandou mudar e pregar sobre Isaías 54, sobre o filho. Todos os filhos serão discípulos do Senhor. Só que antes de falar dos filhos, que era só para falar do Isaías 54, 13, todos os teus filhos, mas eu fui querer começar o texto lá, sempre contextualizando. E às vezes parece que, nossa, eu estiquei a mensagem. E eu: Deus, obrigado por te ouvir, mesmo quando eu ou alguém pensa que eu estiquei a mensagem. Ela falou que na hora que fala: não se lembrará da vergonha da sua viuvez, porque o teu Redentor é o teu marido. Ela falou que Deus falou: eu vou ser o teu marido daqui para frente. Ela falou: Deus, eu vou ficar viúva? Não, não quero isso não. E pronto, Deus deu essa palavra para ela, há 2 semanas atrás. O irmão Marcos estava saudável, não tinha nada. Não está faltando palavras. Mas Isaías 53, verso 1, também na Almeida Revista e Corrigida, diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. Enquanto você e eu não damos crédito à palavra, a gente esgota a nossa força. Quando a gente dá crédito à palavra, Deus faz o que a gente não alcança. Para de querer conquistar e construir tudo na tua vida com o braço da tua carne. Isso é coisa de gente que não dá ouvido à palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus tem o braço forte do Senhor agindo em seu favor. Quem não ouve, tem que esgotar o próprio braço. Eu nem ia colocar tópico hoje, mas tem 3. O primeiro diz assim: Deus continua. Quem está ouvindo? Em Apocalipse ele traz algumas promessas ao que der ouvidos.
e ao que vencer. Esse vencer não é sobre tudo dar certo na vida como eu e você queríamos, mas é sim vencer os momentos de dor, vencer os nãos da vida, vencer as tempestades, vencer decepções, frustrações, rejeição, vencer. Eu queria, Deus, chegar lá com um monte de coisa, mas não tem um monte de coisa, mas cheguei, pronto, venci. Quem entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Essa mensagem, eu escrevi ela agora em 5 minutos, 10 minutos antes de vir para cá e pedir, Espírito Santo, fala, porque hoje eu não tenho condições, mas eu vou te honrar, Deus. E se essa noite, você achar que a mensagem não foi inspirada, mas se só o testemunho e a coragem de encarar e de servir a Deus te inspirar, já valeu a pena para mim. Eu falei, Deus, eu vou subir e vou dizer sim para o Senhor, o resto o Senhor faz, eu não consigo. Se isso inspirar você a fazer o mesmo no seu dia a dia, e me inspirar a fazer no meu dia a dia, já valeu. A quem nós estamos ouvindo? Nossa carne saiu até ouvindo. Nosso ego. O mundo. As tentações. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Tem coisas que a gente tem que andar muito longe, 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 longe. Não dá para andar perto. Deus continua falando. Aí ontem eu ministrei aqui, no Encontro Amigas de Jesus, quando acabou o culto, a Cida veio me abraçar. Pastor, como Deus te usou? Ela foi a primeira a falar. Ela falou assim, o senhor acredita que eu estava em casa? Deus falou, o pastor vai pregar sobre Abigail e vai pregar da mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. E ela falou, eu fiquei olhando e tentando entender como que é isso aqui e isso aqui. E quando chegou aqui, o senhor pregou de Abigail. Quem viu quando a Cida falou comigo ontem? Alguém estava perto? Que ouviu? Ouviram hoje ela falando lá, né? A Silmara estava lá, ouviu ela falando lá na casa dela. O Espírito Santo falou para ela qual ia ser a mensagem. E eu preguei. Ela virou e falou assim, pastor, eu anotei tudo aqui. Agora eu vou meditar. Abigail ficou viúva também. Quando eu fiz o apelo ontem aqui, a irmã Cida, ela falou, tem o costume de ir à frente quando faz um apelo, para interceder pelas pessoas, como intercessora que ela é, e nossa líder de intercessão, e me orgulho de tê-la. Ela falou assim, hoje eu não vou para interceder pelos outros, hoje eu vou para receber. Eu nem sei o porquê, mas Deus está dizendo que eu preciso receber. Ontem à noite aqui. A gente está ouvindo o que Deus está mandando a gente fazer. Ela falou assim para mim, pastor, não era nem para eu ter vindo hoje no Encontro Amigas de Jesus. Tinha compromisso, isso e aquilo. E aí eu fui falar com Deus e Deus falou, vai. E eu vim. De novo eu pergunto, quem estamos ouvindo? Deus continua falando. Estamos ouvindo Deus, estamos ouvindo o nosso eu, estamos ouvindo nossa agenda, estamos ouvindo sei lá o quê. Ou quem? A Bíblia diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. A gente precisa tomar cuidado. A iniquidade não serve para guiar a nossa vida, você concorda comigo? Você concorda comigo? Hã? Iniquidade serve para guiar a nossa vida, gente? Medo serve para guiar a nossa vida? Dor serve para guiar a nossa vida? Cuidado, para não permitir a sua vida ser guiada por aquilo que não serve para guiar a sua vida. A dor hoje não vai me guiar, eu vim aqui ser guiado pelo Espírito. Você veio ser guiado pelo Espírito. É além da dor, é além do medo, é além da tentação, é além das frustrações, é além das justificativas, além da desculpa, além do que for. É Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Sabe, a palavra de Deus não falta, Ele não deixa de cumprir. Uma das coisas que eu mais ouço nessa casa, pastor, Deus respondeu tudo que eu perguntei.
Ou, pastor, parece que o senhor estava lá em casa. Ou quem ministra, é a pastora, é a irmã Cida, é o Zé Paulo, é a pastora Vanessa. Nós não estamos, mas o Espírito de Deus está, amém? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Agora eu vou aqui na NVT mesmo. Capítulo 2. Verso 1 diz assim, ó. Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se lhe causar tristeza, quem... Peraí, deixa eu ver só se é a segunda mesmo ou se é a primeira, gente. Peraí, só um instante. Não. E como eu disse, hoje você releva qualquer coisa. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 1 diz: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de quem? Jesus Cristo, aquele que foi o quê? Crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Eu me identifico com essa palavra hoje aqui. Não vim porque estou forte, não vim porque... Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Me identifico hoje aqui. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Glória a Deus por isso. Agi desse modo, para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu estou aqui para dizer que Deus está comigo e também está com você, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Escolha continuar com Ele, mesmo no meio da sua tempestade e dor, porque a vida dói, mas Deus não sai de cena, se a gente permanecer nele. Jesus disse em João 15, quem permanece nele, e as palavras dele permanecem nessa pessoa, esse é amigo, discípulo, e o que pedir vai ser atendido. A vida com Deus é sobre aliança, não é sobre facilidade, não é sobre tudo dar certo, não é sobre tudo ser do jeito que a gente esperava, e nem é sobre sentir muitas emoções. Na verdade, se eu for consultar as emoções de hoje, nenhuma diria para mim que Deus está aqui, mas a minha fé revela que Deus está aqui. E eu não estou dizendo que eu não sinto Deus aqui, o que eu estou dizendo é que o que eu sinto é um vazio na alma e uma dor no peito. Só que Deus também está presente no vazio da minha alma e na dor do meu peito, e na tua vida também Ele está presente. Nos dias de vazio da alma, nos dias de dor no peito, nos dias de angústia, nos dias de fraqueza, Deus está presente. Como encontrá-lo? Na palavra. Fale a palavra, ore a palavra, ouça a palavra, creia na palavra. É a palavra que liberta, que cura, que restaura e que muda qualquer cenário. É a palavra. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Rompa a barreira de viver por emoções. Sabe, eu fui para a igreja e não senti nada. Eu não fui para a igreja atrás de emoções. Eu fui para a igreja encontrar Deus, e Ele se revelou pela palavra. Se junto da palavra vieram emoções, glória a Deus. Eu amo sentir a emoção de Deus, aquela coisa que mexe com a gente. Quem gosta de sentir? Mas mesmo se eu não sentir e a palavra da verdade foi entregue, Deus está presente. É sobre isso. Esse é o chamado que eu recebi de Deus. Acreditar nele. Falar e viver confiando nele. O verso 6 diz assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de quem? É o mistério de quem, gente? De Deus.
Me ajuda hoje, por favor. É o mistério de quem, gente? De Deus. Jesus. Seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo. Eu estou vivendo, você está vivendo, dentro da palavra de Deus, então fica tranquilo que as coisas podem não sair como a gente esperava, mas no final, a glória de Deus será revelada em nós e através de nós. Porque o plano dele, secreto, elaborado e muitas vezes misterioso. Que plano é esse misterioso? É quando a gente não entende o porquê. E na verdade o que Deus quer fazer é ressignificar. Tira o porquê e coloca o para quê, Deus. A gente precisa, ainda que seja difícil e doloroso, aprender com Jesus em Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo terá. Me ajuda, para eu ter voz, porque eu vou ministrar lá. A gente pode olhar num dia como hoje e perguntar, por que, entre aspas, acabou hoje? Mas a gente também pode olhar e dizer, por que recebemos tanto, através de alguém tão precioso e especial? Quem entende o que eu estou dizendo? Ao invés de olhar o que a gente ainda não tem para viver e queria ter vivido, vamos olhar e agradecer pelo que vivemos. Vem aqui, linda. Eu te amo. Pronto, pode sentar. Te amo. Por que, Deus, eu não dei mais um beijo à minha esposa? Não, ainda bem que eu dei mais um beijo à minha esposa. Ainda bem que eu não desprezei a oportunidade de ser feliz e de fazer feliz quem eu amo. De abrir o coração. O que nós estamos fazendo com o dia de hoje? Nós vivemos um tempo em que somos bombardeados e isso aqui está roubando a sanidade de muita gente que fala que tem problemas, e tem, não estou dizendo, nem menosprezando a dor de ninguém, pelo amor de Deus. Problemas emocionais, problemas isso, aquilo, aquilo outro, não que você tenha muito tempo nessa porcaria. Vai pegar sol na cara. Vai fazer um piquenique com alguém. Vai andar, vai sorrir, vai atender quem está precisando de ajuda. Vai abraçar alguém que está triste. Você vai ver como a tua alma floresce. Agora, exatamente agora. Esse é o meu melhor momento do dia de hoje. Meu melhor disparado. É o meu melhor da hora que eu acordei em diante. Porque 3 da madrugada estava de joelho dobrado, olhando para o céu. Falei, Deus, está um céu tão lindo, e orando. E pedindo a Deus que abençoasse essa igreja. Minha família e tantas coisas mais. Mas da hora que eu acordei para cá, esse é o disparado o meu melhor momento do dia. Mas sabe por quê? Porque eu já estou olhando com os olhos dele. Porque agora eu estou servindo. É prazeroso servir o próximo. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso. Por isso que eu vi aquele irmão de joelhos e falava, meu irmão, minhas costas já dói só de te ver. E ele sorria para mim. E nunca vi ele reclamar das costas doendo, porque ele estava servindo a Deus e a nós como igreja. Quando você serve em amor, a dor vai embora. Ela fica em segundo plano, ela fica guardada. A dor não pode ser maior e não será do que o privilégio de amar a Deus e o próximo. Coloca para mim Romanos 8:18. Eu tenho isso aqui no meu coração, põe na Almeida, Revista Corrigida. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, o que, gente? Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
a dor, as aflições não são maiores que a glória de Deus. Mas onde essa glória é revelada? Quando eu mergulho nele, quando eu me relaciono com ele, quando eu sirvo a ele, quando eu amo a ele. E quando eu mergulho nele, amo e sirvo a ele, eu vou amar o meu próximo, eu vou servir o meu próximo, e eu vou ver a glória de Deus se manifestando mesmo no meio das aflições e dores da minha vida. Quem entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? O esboço é dele, não é meu. Romanos 8,18 não estava no meu, está no dele. Mas voltando lá na 1 Coríntios, capítulo 2, qual o versículo que eu parei? Eu nem sei, põe para mim por favor, 7. Aqui eu já li, obrigado, 8. A qual nenhum, olha só, a glória desse século, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus não critica o irmão que está pintando até mais tarde, que está evangelizando, que está numa praça gritando, falando que Jesus te ama. Quando a gente critica, é porque a gente não está mergulhando no conhecimento de Deus. Você é bobo, você vai de novo servir, vai de novo fazer, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Quando essa pessoa tiver um contato íntimo com Deus, ela vai dizer: Deus, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. Eu quero te amar. Eu quero amar a minha igreja, eu quero amar a minha família, eu quero amar o meu próximo, eu quero servir o Senhor, eu quero viver a luz da verdade. Se eles conhecessem, nunca crucificariam Jesus. O verso, agora a pergunta é: nós estamos crucificando Jesus? Com engano, com a mentira, com a preguiça, com a vida desordenada, com a infidelidade, deslealdade? O 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Alguém aqui ama a Deus? Se prepare, porque Deus tem coisas maiores para você. Ele tem coisas maiores, melhores, extraordinárias. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, o 10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas pelo seu quê? Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de quem? De Deus. Que nessa noite o coração de Deus se revele ao meu e também ao seu coração. Que nessa noite os mistérios de Deus, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente ainda não viu, aquilo que a gente não sonhou, toque a nossa vida. Que haja uma transformação de dentro para fora. Que haja uma manifestação tão grande e tão maravilhosa do poder de Deus, que a gente comece a enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar naturalmente, aquilo que os nossos olhos não alcançam por si mesmos. Que nessa noite a gente possa ser encorajado, fortalecido, revestido, renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A pastora Angélica, quando nós chegamos hoje lá na Cida, ela falou assim para mim, ela falou, não, no caminho, quando a gente estava indo, ela falou assim: eu ia hoje ministrar sobre Jesus no Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane. Ele chama 3 discípulos para estarem com ele, Pedro, Tiago e João, orando. Eles não dão conta, eles dormem, de tristeza, porque a guerra era muito grande e pesada. Lembra que a gente começou falando de Romanos 9:6? Alguém lembra o que está escrito em Romanos 9:6? O Espírito Santo está costurando o final da mensagem, estamos chegando, gente, vai. Romanos 9:6 diz: não que haja faltado o quê? Palavra. Nos 12 dias de consagração desse ano, Deus colocou uma palavra nesse altar, sem jejum, oração e entrega. Não dá para aguentar o que vem daí para frente. Quem lembra de ter ouvido isso aqui nessa casa? Nós não estamos sendo pegos de surpresa pelas lutas, guerras, ameaças, crises, tanta coisa acontecendo.
E Deus está falando. Quem está dando ouvidos? Quem está dando crédito? Nós precisamos entender que Deus não deixa de cumprir, não deixa de honrar cada palavra dele. Eu falei na Almeida, aí está na NVT, mas não deixa de fazer a parte, o papel dele. Mas nós somos limitados. Quem é que é limitado? Já estou com a minha mão erguida. Quem é que mais é limitado? Eu sou. A Bíblia diz que o tesouro de Deus foi colocado em vasos do que, Jennifer? O tesouro de Deus foi colocado em que tipo de vaso? De barro. Para quê? Para que a glória não seja do vaso, e sim de quem o preenche. Deus vai te capacitar a superar desafios, obstáculos, dores, aflições, tempestades, que você jamais imaginou ser capaz de suportar sequer. Mas você não vai apenas suportar e nem vai apenas sobreviver. Eu e você vamos vencer por causa da glória que Ele colocou em nós. Paulo escreve: mas temos esse tesouro, porém em vasos de barro, para que ninguém se ensoberbeça. Põe o segundo tópico e a gente já vai para o final, por favor. O vaso é o que, gente? O vaso é o que? Limitado. Pastor, por que o vaso é limitado? Porque ele é de barro. Uma hora ele quebra. Uma hora ele desmancha. A glória não é limitada. O vaso é limitado. Eu estou pregando hoje aqui, um dia não estarei mais. Mas a glória que Deus derramou na minha vida, para ministrar o seu coração, ela vai continuar te acompanhando. A gente recebeu aqui há 2 ou 3 semanas atrás, talvez tenha sido até naquele domingo que eu falei dessa mensagem de Isaías 54, que eu ministrei e fiz um apelo. E vieram muitas pessoas aqui à frente. Deus até usou, entregando algumas palavras de revelação para algumas dessas pessoas. Quem lembra disso? E dentre essas pessoas, uma jovem muito preciosa chegou para mim no final do culto e falou: pastor, foi Santa Ceia à noite, nesse dia do Isaías 54. Olha quem não veio na ceia esse mês, o quanto perdeu. Ela olhou e falou: pastor, eu acabei de... E quando eu orava por ela, fazia muito tempo que ela não vinha aqui, muito tempo. Ela falou: pastor, eu estou voltando para cá, eu não congreguei aqui nessa igreja quando eu morei em outra cidade, longe, outro estado. Cidade não, outro estado. Porque a minha igreja é essa, meu pastor é o senhor. Não importa, se o senhor estiver na cidade que dá para eu chegar, é lá. Porque o que Deus usa para falar comigo... E ela falou: eu encerrei essa semana um ciclo de 7 anos, de uma luta fora do comum. Talvez ela tenha vindo de manhã, esteja acompanhando em casa. E ela virou e falou assim: mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fui sustentada por uma palavra que o Senhor me deu, agora eu esqueci, 16. Há 16 anos atrás. Quando ela falou aquilo, a primeira coisa que eu pensei é que a idade já não é tão... O tempo está passando. 16 anos atrás. Ela falou: eu fui sustentada por essa palavra que o Senhor me entregou há 16 anos atrás. O Senhor pregou. Eu agarrei aquela palavra e ela sustentou a minha vida. Eu estava longe, o vaso estava longe, a glória estava dentro. Amanhã cada um de nós vai encarar seus desafios: trabalho, família, estudo, seja o que for. Nós não estaremos talvez perto uns dos outros, mas a glória que é ministrada a cada culto, a cada encontro, ela continua dentro de mim e de você. O vaso é limitado, o legado e a glória não. E termino com o último tópico dizendo: pode até o que, gente? Doer, mas não faltará. Se você querer, fala bem forte, vai. O que? Palavra, legado e glória. Deus está entregando a palavra, o legado continua e a glória vai te sustentar e fortalecer em toda a jornada até o fim. Só quem crê diz, pode aplaudir, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória.